Bom dia. O título do trabalho é Genética no transtorno do espectro autista. Eu e minhas colegas acadêmicas, Ana, Denise e eu, Luana, vamos apresentar o trabalho e estamos sob orientação do professor Rafael. O nosso trabalho é de modalidade acadêmica. O tema do nosso trabalho que vamos falar é sobre genética no transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma condição que tem diversos fatores e é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele é bem atípico, tem vários. O indivíduo que possui pode ter vários sintomas, uma gama, porque é diversos. Tem a questão na comunicação, na interação social, que são prejudicados normalmente, e nos comportamentos repetitivos que eles podem apresentar. Há um debate sobre como é a genética no transtorno autista e esse trabalho é uma revisão bibliográfica com estudos científicos que vamos ver algumas características do TEA na condição genética. Como eu falei inicialmente, pode ter diversas características, há realmente uma dificuldade no diagnóstico e tem um debate sobre. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar esses artigos e sintetizar sobre os fatores genéticos e os avanços relacionados ao transtorno do espectro autista. Bem, começando com os resultados, vamos para o primeiro resultado. Tem diversas descobertas sobre a questão de risco em famílias de transtorno do espectro autista, ou seja, as famílias que apresentaram um caso na família, então normalmente elas acabam não tendo noção que tem essa condição genética na família. Também sugere múltiplos modelos para explicar as diferenças sexuais na patologia do TEA. O conhecimento sobre as proteínas codificadas, embora incompleto, aponta para uma gama de processos biológicos diversificados e dinâmicos em termos de desenvolvimento. E, ademais, os principais sintomas do TEA envolvem características normalmente distintas e podem apresentar muita dificuldade para o responsável, o profissional, que normalmente é um psicólogo, que faz essa análise, esse teste, que vai aplicar esses testes para ser possível identificar se a criança, o indivíduo, o adulto tem ou não um TEA. Então, tem toda essa dificuldade porque tem que tirar a parte biológica primeiro para analisar e é feita uma anamnese e diversas outras características. Também foram os fortalecidos pela tecnologia genômica, ou seja, com os avanços da tecnologia, é possível analisar muito melhor as questões genéticas do TEA, fazer pesquisas, compartilhar. E os estudos genéticos humanos estão fazendo um progresso rápido. E apesar da heterogeneidade clínica e genética subjacente ao TEA, as correlações genotípicas estão começando a ser identificadas agrupando pacientes com base em seu histórico genético, uma chamada abordagem genotípica primeiro. Então, com esses pacientes são feitas essas anamneses para ver quais ali vão ter características mais em comum, por mais que todos que tenham TEA sejam singulares. As recentes descobertas no campo do espectro autista tiveram um enorme impacto e que vai proporcionar uma perspectiva bastante ampla sobre o progresso que está tendo essa área, esse assunto, esse tema, e como os riscos, os alelos, as mutações, e que é complexo por causa justamente dos fatores genéticos, o clínico, o cognitivo e o ambiental, e juntando tudo isso acaba tornando desafiador ter todo esse diagnóstico, ter toda essa elaboração e aplicação, já que todos vão ser casos singulares, então é necessária uma observação bastante concentrada. E sobre a questão mais genética, é que existe essa forte ligação com o TEA e que muitas vezes a família nem sabe que já teve um caso e que a combinação de todos esses fatores de diferentes disciplinas estão proporcionando uma maior compreensão. Aqui são as referências usadas no trabalho. E muito obrigada pela apresentação.